telespectador, seja muito bem-vindo ao WCD Jornalismo. Meu nome é Felipe Vieira e este é o seu jornal. Hoje teremos uma matéria especial. Hoje falaremos sobre o retrospecto do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Quais foram os pontos positivos? Quais foram os pontos negativos? Você confere isso e muito mais agora no WCD. O governo Luiz Inácio Lula da Silva teve duração de 2003 a 2010. Corresponde ao período da história em que se inicia a posse de Luiz Inácio Lula da Silva ao cargo mais importante do país, o da presidência, em 1º de janeiro de 2003. Em sua quarta tentativa para chegar ao cargo presidencial, após derrotar o candidato do PSDB, José Serra, com 61,27% dos votos válidos, em segundo turno. A eleição de Lula, que havia sido derrotado nos anos de 89, 94 e 98, é marcado por ter sido a primeira na história brasileira de um ex-operário ao posto mais importante do país. Em outubro de 2006, Lula se reelegeu para a presidência, derrotando o candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, sendo eleito no segundo turno, com mais de 60% dos votos válidos contra 39,17% de seu adversário. Sua estada na presidência foi concluída em 31 de dezembro de 2010. O governo Lula terminou com a aprovação recorde da população, com um número superior a 80% de avaliação positiva. Teve como principais marcas a manutenção da estabilidade econômica, a retomada do crescimento do país e a redução da pobreza e da desigualdade social. Agora vamos falar um pouquinho sobre a economia. Como foi a economia do governo Lula? O governo Lula ele caracterizou-se pela baixa inflação, que ficou controlada, redução do desemprego e constantes recordes da balança comercial. Na gestão do presidente Lula, observou-se o recorde na produção da indústria automobilística em 2005 e o maior crescimento real do salário mínimo. Em 2010, Alan Mulaf, presidente mundial da Ford, afirmou que graças aos programas de incentivo do governo Lula, foi possível ao país sair de forma efetiva da crise mundial. Durante a crise, a retração do PIB foi de apenas 0,2%, mostrando um resultado melhor que as grandes economias do mundo obtiveram. Agora vamos falar da inflação no governo Lula. Nos 8 anos do governo Lula, a taxa de inflação oficial do país, representada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, ficou em 7 oportunidades dentro da meta estabelecida pelo CMN, o Conselho Monetário Nacional. A exceção ficou por conta justamente do primeiro ano da gestão, que foi em 2003, quando o IPCA, mesmo mostrando uma alta menor de 9,30%, antes a taxa de 12,53% de 2002 ficou acima da meta ajustada de 8,5% anunciada pelo Banco Central. Em 2004, depois da CMN estipular uma meta de inflação acumulada de 5,5% para aquele ano, com tolerância de 2,5 pontos percentuais para baixo ou para cima, o IPCA atingiu uma taxa final de 7,60%, bem próxima do teto estabelecido. Em 2005, a inflação oficial do país chegou ao período com uma alta acumulada de 5,69%, dentro da meta de 4,5%, com tolerância de 2,5 pontos para cima ou para baixo. A partir de 2006, o CMN manteve o ponto percentual
da meta inflacionária do Brasil em 4,5%, mas reduziu as margens para 2 percentuais para cima ou para baixo. Foi exatamente nesse ano que o IPCA atingiu a marca de 3,14%, a menor taxa desde o início da implantação das metas, em 1999. Agora, o desemprego. Como o governo Lula ele beneficiou nessa área do desemprego? De acordo com o IBGE, em dezembro de 2010, a taxa de desemprego atingiu 5,3% da população econômica ativa, o que representou o menor resultado da série histórica iniciada em 2002 pelo Instituto. Em dezembro de 2002, o desemprego representava 10,5% da PA. Em 2003, no mesmo mês, a taxa ficou em 10,9%. Em dezembro de 2004, atingiu 9,6% da PEA. E no mesmo mês dos anos seguintes, a taxa sempre mostrou números menores, 8,4% entre 2005 e 2006, 7,5% em 2007 e 6,8% de 2008 a 2009. O desemprego médio do último ano do governo Lula foi de 6,7%, também o menor da série histórica. Em 2009, essa mesma taxa era de 8,9%. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério de Trabalho e Emprego, o volume de vagas criadas em 2010 foi o melhor do governo Lula na geração de emprego com carteira de trabalho assinada e também representou resultado histórico. Descontadas as demissões de 2010, foram criadas 2.524.678 postos de trabalho formal. No acumulado de 8 anos da era Lula, o Ministério de Trabalho contabilizou a criação de 15.048.311 novas vagas com carteira assinada, já descontadas as demissões. Agora vamos falar sobre um programa criado no governo Lula que é muito usado até hoje pela então presidência da Dilma. O Bolsa Família, um programa social bastante conhecido do governo Lula, que é o Bolsa Família, que ele foi criado por meio da Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e no regulamento pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004. A finalidade do programa, que atende cerca de 12,4 milhões de habitantes, é a transferência direta da renda do governo para famílias pobres, renda mensal por pessoa entre R$ 69,00 e R$ 137,00. E em extrema miséria, renda mensal por pessoa de até R$ 69,00. O programa foi uma reformulação e a ampliação do programa Bolsa Escola do governo FHC, que tinha uma abrangência de 5,1 milhões de famílias. Existem preocupações de que o programa seja uma forma de comprar votos, de que não há controle rígido contra fraudes e de que se corre o risco de tornar uma fonte de renda permanente para os beneficiados. Apesar disso, o Bolsa Família também é elogiado por especialistas, pelo fato de ser um complemento financeiro para amenizar a fome das famílias em situação financeira precária. É apontado também como um dos fatores que propiciaram às famílias das classes mais pobres o consumo maior de produtos, o que beneficia a economia do país. O Bolsa Família ele foi considerado um dos principais programas de combate à pobreza do mundo, tendo sido nomeado como um esquema antipobreza, inventado da América Latina, que está ganhando adeptos mundo afora, pela britânica The Economist. Ainda de acordo com a publicação, os governos de todo o mundo estão de olho no programa. O jornal francês Le Monde reportou: o programa Bolsa Família amplia, sobretudo, o acesso à educação, a qual representa a melhor arma no Brasil ou em qualquer lugar do planeta contra a pobreza. Agora, fome zero. A presidência da República,
Lula disse que em sua gestão queria ver todo brasileiro fazer 3 refeições por dia. Essa diretriz levou o governo petista a implantar em fevereiro de 2003 o programa Fome Zero, como plano orientador das políticas direcionadas aos segmentos sociais que estariam vivendo abaixo de um padrão socialmente aceitável. O programa Fome Zero começou como uma tentativa do presidente da República de mobilizar as massas em favor das pessoas mais necessitadas no Brasil. O programa fez com que os olhos dos governos internacionais se voltassem para o Brasil, sendo Luiz Inácio muito elogiado por organismos internacionais. A meta era uma tarefa ousada, de erradicar a fome em 4 anos e reduzir a subnutrição até 2015. Por uma série de razões não foi realizada a contento e foi substituído pela Bolsa Família. O Fome Zero foi citado pelos críticos como um dos principais fracassos da administração do governo Lula, conforme o Jornal do Brasil. Foi, entretanto, elogiado pelo secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, em 2010, durante a participação no 3º Fórum da Aliança das Civilizações. Disse que o programa ao lado da Bolsa Família trouxe uma grande diferença para o Brasil. Lula também investiu bastante na educação do país. Na área do ensino superior, o ProUni, Programa Universal para Todos, foi, segundo as declarações do MEC, o maior programa de bolsas de estudo da história da educação brasileira. De 2005 a 2009, o ProUni ofereceu quase 600 mil bolsas de estudo em aproximadamente 1,5 mil instituições de ensino em todo o país, que receberam para isso o benefício da isenção de tributos. Mas o governo Lula não foi marcado somente por glórias e conquistas. Também teve coisas ruins no governo Lula, acusações. E agora vamos falar um pouco sobre as crises e acusações de corrupção no governo Lula. A partir de 2004, o governo Lula enfrentou crises políticas, no que foi denominado escândalo dos bingos. Nele, Valdomiro Diniz, assessor de José Disseu, aparece na divulgação de uma fita gravada pelo empresário e bicheiro Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, extorquindo o bicheiro para arrecadar fundos para a campanha eleitoral do Partido dos Trabalhadores e do Partido Socialista Brasileiro, no Rio de Janeiro. Em troca, Valdomiro prometia ajudar Augusto Ramos numa concorrência política. O Ministério Público apresentou a denúncia acolhida pela Justiça Federal por conduta criminosa em negociação para a renovação do contrato entre a Caixa Econômica Federal em 2003, sendo inicialmente exigido por uma consultoria 15 milhões de reais, que foram fechados em 6 milhões de reais. Em 2005, o assessor do deputado estadual do Ceará, José Nobre Guimarães, irmão de José Genônimo, hoje deputado federal, foi preso com 440 mil na cueca. Guimarães negou relação com tal dinheiro, mas admitiu que recebeu 250 mil, não oficializados, pela Justiça Eleitoral, para serem gastos na campanha de Cirilo, candidato a prefeito no Ceará. O Diretório Nacional do PT negou oficialmente o repasse. O Conselho da Ética da Assembleia recomendou a cassação do mandato de Guimarães. Contudo, Guimarães, líder do PT no Ceará, se manteve no cargo com 23 votos contra 16 do seu candidato. Denúncia do Ministério Público. Em fevereiro de 2011, o Ministério Público Federal entrou em ação contra o ex-presidente Lula por improbidade administrativa. A acusação é de que ele e o ex-ministro da Previdência Social, Amir Francisco Lando, teria usado a máquina pública para promoção pessoal e a fim de favorecer o Banco BMG. As supostas irregularidades ocorreram entre outubro e dezembro de 2004. Como vimos, o governo Luiz Inácio Lula da Silva terminou em 2010. Há quem diga que ele foi um dos melhores governos que o Brasil já teve,
estabelecendo um país bem financeiramente, tirando o país da crise. Há quem diga também que foi ele que deu início à crise que nos encontramos hoje, e que o governo dele prejudicou muito o país. Mas essa decisão não sou eu que vou tomar, e sim você que está nos assistindo. Por isso, muito obrigado e até a próxima.